Nessa última sexta-feira aconteceu o sorteio da Copa do Mundo do ano que vem. Tivemos alguns grupos interessantes, mas um detalhe me chamou a atenção. O Haiti caiu no grupo do Brasil. O Brasil caiu no grupo do Haiti. Você pode falar do jeito que você quiser, mas não tira o fato de que é a primeira vez do Haiti em uma Copa desde 1974. Ou seja, na última vez que o Haiti tinha pisado em campo no maior evento esportivo do mundo, o Brasil nem sequer era tetra. Além disso, nem existia CBF. Naquela época ainda era CBD. Portanto, essa classificação para a Copa é uma conquista e tanto para o futebol haitiano, que vem evoluindo bastante, tendo alguns jogadores jogando em clubes de segundo escalão da Europa. O Haiti também vem batendo algumas seleções que vêm participando recorrentemente da Copa do Mundo, como por exemplo um jogo que aconteceu menos de um mês atrás contra a Costa Rica, em que a equipe haitiana ganhou de 1-0. E a gente tem que destacar esse jogo, já que a Costa Rica vinha participando das últimas 3 Copas do Mundo. Inclusive, em 2018 ela ficou no grupo do Brasil. E agora, em 2026, é a vez do Haiti. E caiu junto com Escócia, Marrocos e Brasil no mesmo grupo, o grupo C da Copa do Mundo de 2026. E o Brasil e o Haiti vão protagonizar um jogo na Filadélfia no dia 19 de junho do ano que vem. E esse jogo me deu a ideia de fazer esse vídeo, em que eu vou contar um pouco da relação entre o nosso país e o Haiti e como isso passa pelo futebol, Copa do Mundo e uma guerra civil do país caribenho. O primeiro assunto que conecta os nossos dois países começa no ano de 2004, na criação da Missão de Paz da ONU no Haiti, ou sua sigla, a chamada MINUSTA, que tinha por objetivo estabilizar politicamente o país e desenvolver economicamente o Haiti, que vivia uma crise econômica e política que durava anos. Mas claro que eles não decidiram criar essa missão do nada. O principal motivo dessa resolução vem do ano de 2001, onde um candidato venceu a eleição com menos de 10% da população votando. Assim, boa parte da oposição criou um impasse, e esse impasse gerou uma onda de violência e revolta por todo o país. As forças rebeldes chegaram ao ponto de dominar todas as cidades do Haiti, ao mesmo tempo que Aristide, o presidente do Haiti, não conseguia fazer nada para suprimir a revolta. Por isso, foi muito criticado internacionalmente pelos Estados Unidos, França e Brasil. Assim, Aristide renunciou ao cargo e se exilou na República Centro-Africana. Logo após esse acontecimento, foi criado no Conselho de Segurança da ONU uma resolução que buscava combater a falta de paz na ilha. Depois de várias negociações e conseguindo o maior número de votos, foi criada a Missão de Paz no Haiti, com o Brasil sendo ponto central. Por isso, o Brasil foi coordenador por boa parte do tempo. Como um gesto simbólico da aproximação dos dois povos, bem no início da missão, foi sugerido um amistoso entre a seleção brasileira e a seleção do Haiti na cidade de Porto Príncipe. Esse jogo aconteceu e foi chamado Jogo da Paz. Guarda essa informação que eu vou falar mais pra frente nesse vídeo. Mas, por enquanto, vamos falar mais sobre a MINUSTA. Essa missão durou entre setembro de 2004 até outubro de 2017. Ou seja, praticamente 17 anos de ocupação pelas tropas da ONU. Foi uma missão muito controversa e ainda teve várias dificuldades por fatores externos, como por exemplo, a mais terrível de todas, o terremoto de 2010, que assolou o Haiti e causou milhares de mortes e milhões de desabrigados, sejam civis ou militares membros da Missão pela Paz. Foi agravado ainda mais, pois o epicentro do terremoto ficava na terra, bem na ilha do Haiti. Como ato de solidariedade, o Brasil doou toneladas de alimentos para a ilha. Como consequência, o término da Missão de Paz no Haiti foi adiado pela ONU por mais alguns anos. A população haitiana já estava insatisfeita com essa adiação recorrente do término da missão. Por isso, o Senado do Haiti resolveu criar uma votação para tentar acabar com essa missão que já durava anos. No entanto, a ONU rejeitou esse referendo e adiou o término da MINUSTA para o ano de 2016. Só que, como eu já tinha dito, o término oficial só veio acontecer em outubro de 2017. Foi uma missão muito controversa, com vários crimes de guerra, violência e corrupção praticadas pelos militares. Como é um assunto bem complicado, eu recomendo vocês assistirem outros vídeos no YouTube depois desse, falando propriamente sobre a MINUSTA e suas controvérsias. Como esse não é o assunto principal desse vídeo, eu dei uma breve resumida, mas eu acho que já deu para entender a relação
entre o Brasil e Haiti na missão pela paz. E claro, como o Brasil teve destaque nessa missão. Mas chegou a hora de falar sobre um assunto que eu já tinha dito nesse vídeo, mas que é bem importante, sobre o jogo da paz. O Brasil já jogou contra o Haiti 3 vezes. O primeiro jogo foi em 1974 em um amistoso. Mas o primeiro e único jogo oficial entre as duas equipes foi no ano de 2016, na Copa América. Jogo em que o Brasil goleou o Haiti de 7-1, 2 anos depois do fatídico acontecimento de 2014. Foi um jogo em que o Felipe Coutinho marcou 3 gols e teve um gol do jovem Gabigol, que tinha começado sua carreira no Santos e depois de alguns meses foi para Inter de Milão. E também aconteceu um jogo que eu já tinha falado nesse vídeo. Brasil e Haiti se enfrentaram no estádio Silvio Cato, em Porto Príncipe, em 2004. O jogo terminou 6-0 para o Brasil, com 3 gols do Ronaldinho Gaúcho. Mas o que chamou realmente a atenção nesse jogo foi todo o contexto em que ele se situava e como ele se conecta com a missão pela paz. A missão só foi ser oficializada um mês depois do jogo, mas já tinha membros do exército brasileiro no Haiti. Na chegada do exército brasileiro no país, o primeiro-ministro do Haiti havia provocado o governo brasileiro, dizendo que era melhor ter levado a seleção brasileira do que o exército brasileiro para a ilha. Então, o presidente brasileiro resolveu sugerir para a CBF um amistoso para o Haiti, e a CBF acatou o pedido. Era uma forma do Brasil simbolizar uma união entre o povo brasileiro e o povo do Haiti, e também era benéfica para a CBF, para se aproximar mais do governo brasileiro e da FIFA, para ser sede da Copa do Mundo de 2014. Um símbolo dessa aproximação entre a CBF e a Confederação Máxima do Futebol foi o Prêmio Fair Play de 2004, que foi entregue à Confederação Brasileira de Futebol. Como o Haiti estava em uma crescente de violência e revolta, a seleção brasileira só chegou no Haiti faltando 2 horas para começar o jogo. Antes, a seleção brasileira estava em um hotel na República Dominicana, que fica na mesma ilha que o Haiti. A convocação não foi completamente usual, já que algumas equipes não liberaram seus jogadores. Entre esses jogadores que foram barrados por seus clubes, estava Dida, Cafu e Kaká, do Milan, e o Zé Roberto e o Lúcio, do Bayern de Munique. Mesmo assim, o time do Brasil tinha grandes estrelas, como Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos e Ronaldo Fenômeno. Os jogadores chegaram no Haiti de avião, mesmo sendo um trajeto curto. A delegação foi recepcionada por militares brasileiros e começaram uma carreata até o estádio. Enquanto estavam indo para o Silvio Cato, a população seguiu os tanques em uma verdadeira multidão ovacionando os jogadores. E foram mais de 5 quilômetros assim. O calor em Porto Príncipe estava chegando ao insuportável, com mais de 40 graus Celsius de temperatura. E mesmo assim, a população do Haiti se amontoava em qualquer lugar que dava para ficar, só para ver a seleção brasileira passar. O primeiro-ministro do Haiti tinha anunciado que iria dar $1.100 para o jogador que fizesse gol na seleção brasileira, e iria doar para cada jogador $100 se a seleção do Haiti ganhasse da seleção brasileira. E esses 2 valores eram na época absurdamente grandes para a realidade da ilha. E claro, deram um incentivo para a seleção haitiana. O amistoso também serviu como campanha de desarmamento no país caribenho, que buscava a diminuição da violência no país. Agora, sobre o jogo, ele não chegou perto de ser equilibrado. O Haiti nem sequer levou nenhum perigo para a zaga brasileira. Teve ainda um golaço no Ronaldinho Gaúcho, que passou por 2 jogadores do Haiti e driblou o goleiro para fazer o gol. Depois, procurem esse lance, que ele é uma verdadeira obra de arte. Eu não trouxe ele aqui porque eu tenho medo de direitos autorais. Eu sou novo na plataforma, então não vou arriscar. Voltando ao assunto do vídeo, o Brasil acabou goleando, mas quem realmente venceu esse jogo foi a população do Haiti, que conseguiu ver seus ídolos de perto e conseguiu torcer para eles. Carlos Alberto Parreira, técnico do Brasil nessa ocasião, disse no pós-jogo: se alguém ainda tinha dúvida em relação à validade dessa viagem, deve ter se convencido diante dessas imagens. Na próxima vez que um de vocês, jornalistas, me perguntarem qual a emoção mais forte que vivi no futebol, direi que foi esta. E olha que todos sabem que já vivi muitas. E assim acabavam os jogos mais simbólicos do futebol mundial, onde a torcida haitiana e a torcida brasileira estavam torcendo para um só país. Se vocês quiserem saber mais desse jogo, eu recomendo vocês assistirem um documentário, O Dia em que o Brasil Esteve Aqui,
que fala justamente do jogo da paz e um pouco mais sobre a relação entre Brasil e Haiti. Mas a relação do Haiti e Brasil no futebol não vem só desse amistoso. O Haiti é quase um 13º jogador da seleção brasileira. O documentário não fala só do jogo da paz, ele também traz a origem da torcida haitiana pela seleção brasileira. Segundo o próprio presidente da Federação Haitiana de Futebol daquela época, esse amor do Haiti pelo Brasil surgiu na Copa de 1958, que foi transmitida para o Haiti 2 anos depois de sua ocorrência. Como todos sabemos, o Brasil saiu vitorioso dessa Copa. E 2 anos depois da Copa do Mundo de 1958 ser transmitida no Haiti, pela primeira vez, uma Copa do Mundo seria transmitida ao vivo para o país caribenho. E o Brasil saiu vitorioso da Copa de 1962, aumentando ainda mais o amor dos haitianos, em que o Brasil conquistou com a liderança de Garrincha e com a participação de Pelé. A partir daí, a população haitiana começou a torcer pelo Brasil toda a competição que o Brasil participava, seja a Copa América, seja a Copa do Mundo. E isso até os dias atuais. Na Copa de 2018, por exemplo, o Haiti saiu às ruas para comemorar a vitória do Brasil contra a Costa Rica. Num jogo que acabou 2-0 para o Brasil. E coisa que também aconteceu em 2022, na vitória do Brasil contra a Sérvia. E como eu já tinha dito, se a torcida brasileira é o nosso 12º jogador, a torcida haitiana é o nosso 13º. Se você chegou até aqui, eu peço que você deixe o gostei e se inscreva no canal, já que o canal está só começando. Esse é o meu primeiro vídeo. E terça-feira que vem eu tenho mais um vídeo interessante para vocês. Tchau!